Olá, família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O pastor Jardel Fernandes aparece em vídeo destruindo as doutrinas diabólicas do pastor Silas Malafaia. Não são poucas pessoas que têm notado que este pastor político, ele tem usado as doutrinas da Bíblia para o seu bel prazer. Ele usa da forma que é conveniente e costuma coagir e ameaçar com frases como: eu já vi gente morrer por causa disso, sai fora, trouxa, e seja da forma agressiva com que ele xinga, com que ele ameaça. Então, tem várias pessoas ligadas, de antenas ligadas, conectadas, percebendo isso. Veja esse vídeo destruindo as doutrinas diabólicas do pastor Silas Malafaia. Diga nos comentários o que você acha. Grande abraço. Vamos para o vídeo. Jesus, hoje eu vou direto ao ponto, para a gente não demorar muito nesse vídeo. Eu quero mostrar para vocês 3 vídeos, tá? Aonde eu coloquei um título aí, né, que o Silas Malafaia seria o maior homem de Deus do nosso tempo, porque ele disse algo que poucos pastores têm coragem de falar, tá? Só que eu coloquei esse título de forma irônica, porque na verdade você vai ver o vídeo, eu vou colocar o vídeo do Silas Malafaia aqui, e você vai tirar a sua própria conclusão, porque realmente o que ele falou não são todos pastores que têm coragem de falar. E vou colocar um vídeo também, onde eu vou explicar o que é que significa o não toqueis nos meus ungidos, tá? E depois vou colocar um vídeo também do pessoal lá da Rede TV comentando o vídeo do Silas Malafaia, ok? Então, sem mais delongas, vamos aí rapidamente logo, primeiramente aqui, para o vídeo, né, onde eu falo, onde eu explico, preste atenção, tá bom? Para você assistir os 3 vídeos, para você entender. Tanto o meu vídeo, como o vídeo do Silas Malafaia e o vídeo lá do pessoal da Rede TV, que na ocasião da fala do Silas Malafaia fizeram um comentário a respeito. Então, eu preciso do retorno aqui, infelizmente não estou conseguindo ter um retorno direto, um retorno com delay, mas vai dar tudo certo. Vamos lá para o primeiro vídeo, onde eu explico o que significa não toqueis nos meus ungidos, tá bom? Assiste tudo com calma, vai ser rápido, para você entender o que é que está acontecendo. Vamos lá. Pastor, o que é que significa não toqueis nos meus ungidos? Porque hoje virou moda, né? Quando um pastor é corrupto, herege, falso profeta, e ele quer exercer suas heresias, ou pregar suas falsas doutrinas sem que ninguém diga nada contra eles, ele fica ameaçando, né, os membros da congregação, os irmãos que estão ali, dizendo: não toque nos meus ungidos, né? Não toque nos meus ungidos, se referindo a ele, se referindo que ele é ungido de Deus, tá? E que ninguém pode dizer nada, porque senão vai estar tocando no ungido do Senhor e, consequentemente, vai sofrer uma represália da parte de Deus, por assim dizer. Então, o que significa não toqueis nos meus ungidos? Nós vamos ver aqui, queridos, que a máscara desses hereges vai cair, porque o texto que eles usam, tá? Preste atenção, para você entender, rapidinho. O texto que eles usam está em 1 Crônicas, capítulo 16, tá? Que foi um momento quando Davi tinha trazido a arca, né? A arca, e trouxeram a arca que estava distante de Israel durante muito tempo, e ali Davi ele começa a salmodiar o Senhor. E ali Davi diz, no verso 22 de 1 Crônicas 16, não toqueis nos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Quem são esses ungidos que Davi está se referindo? Era do verso 16 até o verso 22, ele vai dar o contexto. Ele está falando da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, tá? E dizendo que quando eles eram muito poucos, andando na terra, peregrinos de um lado para o outro, a terra de Canaã, que depois seriam deles, mas que ainda não era, ele diz que Deus repreendeu reis por causa desses seus ungidos. E esses ungidos que ele se refere são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e os demais filhos de Jacó. São a esses que Deus chama de ungidos nesse contexto. E quando nós vamos para o Novo Testamento, tá?
para tirar logo essa máscara de uma vez desses hereges, nós vemos lá em 1 João capítulo 2, no verso 20, João dizendo assim: vós tendes a unção do santo. João está se referindo a quem? A igreja a qual ele está escrevendo. No caso aqui, as igrejas da região da Ásia Menor. E obviamente se aplica a toda a igreja, porque a igreja sim é a ungida do Senhor, ou seja, a escolhida, a separada, a que recebeu a autoridade de Deus, porque o ungido, ele tem esse significado, tá? Que recebeu a autoridade de Deus, que foi separado por Deus e recebeu a autoridade. Então, João está se referindo à igreja da Ásia Menor, ou seja, a igreja como um todo. Ou seja, hoje você, independente se você é pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um obreiro, ou se você não tem nenhuma dessas funções na igreja, você é, como se chama, né? Uma ovelha do rebanho, e não exerce nenhum cargo dentro do ministério. Você é tão ungida quanto qualquer pastor. Você é tão ungida quanto qualquer um dos homens mais santos da história, quanto Samuel, quanto Jeremias, quanto o apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo. Você é tão ungido quanto eles, porque nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, e participamos dessa unção do Senhor. Então, queridos, nós somos os ungidos de Deus. Então, quando você ouvir alguém por aí, querido, não toque no ungido de Deus, não toque no ungido de Deus, pode ter certeza, meu irmão, que não, em muitos casos não passa de um malandro, querendo roubar, querendo desviar recursos, querendo explorar o povo, oprimir o povo, pregar heresia e colocar medo no povo. Então, não tenha medo, não tenha mais medo, querido. Você é ungido do Senhor. Quando eles disserem, não toqueis nos ungidos do Senhor, então quer dizer, ele está querendo dizer o quê? Que não, ele mesmo não deve tocar em você, porque você é ungido de Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Então, que Deus abençoe em Cristo e que você possa ser liberto das garras desses hereges, tá? Porque, na verdade, eles não são ungidos do Senhor em nada, porque, na verdade, não passam de hereges, servos de Satanás. Agora, você sim, meu irmão, você é ungido de Deus, tá? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Pastor, o que é que significa? Amém, pessoal? Então, deu para entender a explicação bíblica? Essa é a explicação bíblica sobre o termo não toqueis nos ungidos do Senhor. Quem são os ungidos do Senhor? Eu, você, todos nós, tá? A igreja de Cristo, no contexto atual, no contexto do Novo Testamento. Agora vamos ver na visão do Silas Malafaia. Eu mostrei nos versículos bíblicos, na visão bíblica, dentro do contexto, pegando os textos que eles usam e dentro do contexto. Agora vamos ver dentro da visão do Silas Malafaia, quem são os ungidos do Senhor. Vamos lá. Vamos ver o que é que o Silas Malafaia fala aí sobre quem são os ungidos do Senhor. Preste atenção, tá bom? Em nome de Jesus. E depois do Silas Malafaia a gente vai ver o comentário do pessoal lá da Rede TV. Vamos lá. Fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Eu digo, quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Uma meia dúzia de idiota, de imbecis travestido de crente, que essa gente não é crente. Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Fico vendo uns caras que nem... Então, como você pôde ver aí, né, irmão, ouvir, na opinião do Silas Malafaia, os ungidos do Senhor são os pastores ladrões.
pastores corruptos, pastores que desviam o dinheiro da igreja. Ele deixou claro isso. Ungidos do Senhor são apenas os pastores. E se um pastor é ladrão, corrupto, desvia o dinheiro da igreja, então não toque nele, porque ele é ungido de Deus. E colocou medo, teologia do medo, tá? Silas Malafaia comprova cada dia que passa que ele não é um pastor neopentecostal, não pentecostal. Quem acha que o Silas Malafaia é um pastor pentecostal está completamente enganado. Silas Malafaia é um pastor neopentecostal. É um pastor neopentecostal. Agora, irmãos, olha, eu queria pedir, claro que esse vídeo não vai chegar ao Silas Malafaia, porque como ele acabou de falar, né? Nós somos anônimos, imbecis, idiotas e sei lá o que mais que ele falou aí. Não temos nome, não temos fama, né? Não temos muitos seguidores como eles. Somos meninos, nem saímos das fraldas ainda. E claro que esse vídeo não vai chegar para ele, né? Mas eu gostaria tanto que o Silas Malafaia explicasse, tá? Dentro dos contextos bíblicos, tanto na visão veterotestamentária, no Antigo Testamento, como na visão neotestamentária, o Novo Testamento, que significa ungidos do Senhor, tá? Queria que ele mostrasse isso com texto e com contexto. Agora, como ele sempre diz, né, e corretamente, que texto sem pretexto é contexto para heresia. E isso é um argumento teológico, claro, todo mundo concorda com isso, lógico, né, irmão? Agora, meu irmão, não, peraí, eu vou colocar o que o pessoal da Rede TV, o pessoal da Rede TV falou sobre isso, tá? O pessoal da Rede TV que na reportagem lá eles não professam nenhum tipo de fé, não disseram se são católico, evangélico, espírita, eu não sei, mas o que eu pude ver é que esses repórteres lá da Rede TV estão com os olhos mais abertos do que a maioria dos evangélicos aqui do Brasil. Olhos abertos que eu digo em relação ao evangelho, tá? Em relação a entender quem são os falsos profetas e quem não são. Mas, irmão, antes de colocar o que o pessoal da Rede TV falou lá, eu preciso ouvir novamente o que o Silas Malafaia falou. Eu preciso ouvir de novo, tá? Então, deixa eu colocar de novo aqui, irmão. Olha a humildade dele, olha como é que ele começa aí, a humildade desse ungido do Senhor, Silas Malafaia. Olha a humildade que ele começa o texto. Fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Você está vendo aí a humildade dele? Vamos analisar aqui rápido, com calma. Não vai ser muito longo o vídeo hoje não, mas tem que ouvir isso aqui, irmão. Olha isso aí, vai. Presta atenção, olha a humildade desse camarada aí. Olha o que ele falou, olha o que ele acabou de falar aí. Você entendeu o que ele acabou de falar? Olha como é que ele chama os outros pregadores. Caras que não tiraram a fralda. Que chegaram agora no evangelho, na internet, julgando o pastor. Né? Não tiraram as fraldas. Aí, mas peraí, olha, escuta aí, tem mais aí, ó só. Quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Uma meia dúzia de idiota, de imbecis travestido de crente. Irmão, poxa vida, meu irmão, nunca vi tanta humildade em cima de uma pessoa só. Tanta simplicidade. Isso é que é profeta, meu irmão. O Eric Ribeiro, Carpano, André Carpano, Hafner, canal Voo da Coruja, parem de falar do Silas Malafaia, vocês estão tocando no ungido do Senhor, meu irmão. Você viu aí o que é que ele falou? Você viu aí o que é que ele falou? Ó, quem é esse cara? O Silas Malafaia perguntou. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados. É assim que o Silas Malafaia
chamou os outros pregadores, idiotas, recalcados, desconhecidos, anônimos, pessoas que não têm o mínimo direito de expressar suas opiniões, porque somos anônimos, recalcados, pessoas pequenas. Então, André Carpano, pare de falar mal do Silas Malafaia, André Carpano. Eric Ribeiro, pare de falar mal do Silas Malafaia, você está tocando no ungido do Senhor, meu irmão. Até brincar aqui com o André Carpano, né? O Valdemiro jogou lá uma macumba em cima do André Carpano, eu fui ver um vídeo do André Carpano, o cabelo caiu. Né? Outro dia o Carpano dava cabelo comprido, cabelo longo, agora eu fui ver lá o cabelo tá curto, pô. Macumba do Valdemiro pegou no André Carpano, caiu o cabelo. Brincadeira, pessoal. Um abraço pro André Carpano, um abraço pro Eric Ribeiro, um abraço pro Rafna aí do Voo da Coruja. Mas, pessoal, vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Eu coloquei aqui agora o vídeo do lado aqui. Vamos lá, vamos ver o restinho aqui, tá? O que esse homem de Deus está falando. Olha o que esse homem de Deus, Silas Malafaia, está falando. Vamos lá. Essa gente não é crente? Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Preste atenção nisso aí, pessoal. Escuta, continua ouvindo, tá ouvindo? Continua ouvindo. Tá? Porque aqui eu tenho um delay, né? Eu tenho um delay que eu estou ouvindo junto com vocês. Tá? Por isso que eu preciso terminar aqui para ouvir o que é que o Silas Malafaia está falando para comentar para você. Agora preste atenção na prepotência, na arrogância, na soberba do Silas Malafaia. Por quê? Porque ele agora é um pastor renomado, um pastor que consegue manipular pessoas. E aí tá claro, o pessoal que para dar ouvido ao Silas Malafaia estão acreditando no que ele está falando, né? Mas, pasmem, né? Tá dizendo que nós não somos crentes, não pode falar de pastor ou de igreja, e diz para os outros para ficar longe de participar disso, né? Manda ficar longe disso. Ele diz que dá problema, né? Ele diz que dá problema. Então, assim, não pode falar mal de pastor, de igreja. Deixa eu deixar uma coisa para você clara aí, ô Silas Malafaia. Vou já colocar aí o que o pessoal da Rede TV falou, tá? Agora, falar mal de pastor, nós não falamos mal de pastor, falamos mal de hereges como você, de falsos profetas como você. E não falamos mal por falar mal, falamos mal, tá? Você chama de falar mal para as pessoas poderem achar que a gente está falando mal, mas a gente está pregando contra, mostrando na Bíblia, tá? Mostrando na Bíblia. E não estamos falando mal de igreja, estamos falando mal de prostituta, igreja apóstata, herética, que espiritualmente a Bíblia chama de prostituta. Você ia falar isso também para o apóstolo Pedro, Silas Malafaia. O apóstolo Paulo falou de um tal de Himeneu e Fileto, citou o nome, falou mal deles, né? Falou mal lá, o apóstolo Paulo também falou mal, né? De tantos outros, Alexandre Latueiro e tantos outros em que ele falou mal, como você diz aí. O Judas escreveu a epístola dele falando mal também de outros pregadores que tinha lá na época. O apóstolo Pedro, aqui 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3, ele também entra falando mal de líderes da igreja que ia falsificar a palavra e enganar o povo, tá? Para poder, ter lucro, ok? Os profetas do Senhor, todos eles do Antigo Testamento, também falaram mal dos outros profetas daquele momento ali, porque eram falsos profetas, tá? Você fica colocando, lavando a mente das pessoas, essa tua estratégia de induzir psicologicamente as pessoas, repetindo sempre essas coisas que você fala aí, para colocar na mente das pessoas que nós estamos falando mal de vocês, né? De falsos profetas, mas não estamos falando mal de... Nós estamos descendo aqui o rei realmente, né? E combatendo os falsos profetas, tá? Diz que nós não somos crentes. Mandando vocês ficar longe disso, né? E isso, pessoal, fica longe disso. Deixa o Silas Malafaia e os outros falsos profetas aí ganhar terreno. Não fala nada, não.
Fala nada não, tá? Vamos ficar todo mundo quieto, com medo aí, escondido debaixo da cama. É a melhor coisa que você faz, tá? Não vai tocar nesses ungidos de Deus e não, que você pode se dar mal. Vamos ver o restinho aí, o que é que ele falou aí, vamos lá. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Pessoal, olha, sinceramente, Silas Malafaia, irmão, Silas Malafaia, ele não é burro não, irmão. Silas Malafaia é um cara inteligente, altamente inteligente. Silas Malafaia é um cara altamente, sabe, inteligente de um modo que você não faz nem ideia o quanto que ele é inteligente, tá? E ele sabe muito bem por que ele falou isso aí. Silas Malafaia, meu irmão, não está preocupado com essas palavras aí, nesse momento aí, com essas palavras aí. Silas Malafaia está preocupado com a igreja de Deus não, meu irmão. Você acha que o Silas Malafaia está preocupado com a igreja de Deus aí, falando essas coisas? Preocupado com o rebanho do Senhor? Você acha que ele está preocupado com o rebanho do Senhor? Você acha que o Silas Malafaia está preocupado com verdadeiros pastores e servos do Senhor? Ameaçando a teologia do medo, mandando você ver pastor, não, teu pastor é ladrão, está roubando, fica quieto, calado, não fala nada, não toca nesses ungidos do Senhor, que senão você morre. Eu pergunto, Silas Malafaia, que Deus é esse? Que Deus é esse seu que tem ladrão, que tem ungido ladrão? Que o ladrão dele é ungido, que o ungido dele é ladrão. Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que o Silas Malafaia serve, que os ungidos deles são ladrão, muitos deles são ladrão. Meu irmão, sabe o que entristece nisso? Não é as palavras do Silas Malafaia, não me entristece. O que me entristece é a gente tirando o chapéu para o Silas Malafaia porque ele falou isso. É a gente acreditando no Silas Malafaia porque ele falou isso. Não é? Isso é que me entristece. Eu, por exemplo, vou colocar agora o vídeo da reportagem lá do canal da Rede TV, que falaram sobre esse assunto. E tem um comentário lá, eu não li todos os comentários, né? Li só o comecinho aqui, tem muito comentário lá. Tem 71 comentários lá. O vídeo lá na Rede TV foi visto só 10 mil visualizações, muito pouco. Um canal de 12 milhões de inscritos. Mas aqui, ó, tem um camarada que comentou dizendo o seguinte, ó. Nessa fala do Silas Malafaia, o cara comentou assim, ó. Parabéns, pastor Silas Malafaia. Pregou o que a Bíblia ensina. Aí fica esses bostas que não entende de Bíblia e fica cagando na televisão. O cara falou desse jeito. O cara falou, um evangélico. Esse cara que escreveu isso aqui é um evangélico, tá? É um evangélico. Olha o que esse evangélico escreveu lá, comentando. Ele diz que o Silas Malafaia está certo. Diz, parabéns, pastor Silas Malafaia. Colocou pastor com caixa alta, né? Parabéns, pastor Silas Malafaia. Pregou o que a Bíblia ensina. Ô, meu filho, a Bíblia ensina isso aí, que que os ungidos de Deus são ladrão. Que eu ver um pastor ladrão, eu tenho que ficar calado. É só mudar de igreja, eu não posso falar nada, porque senão eu vou morrer. Aí o cara pregou o que a Bíblia ensinou. E que a Bíblia ensina isso? Quem ensina isso aí é a Bíblia do Malafaia. A Bíblia Sagrada não ensina isso aí não, filho. Ainda chamou o pessoal de bosta. Esses bosta que não entende de Bíblia, fica cagando na televisão. Pois, irmão, vou te falar uma coisa pra ti. Esse irmão comentou isso aí, ó. Esse pessoal da Rede TV aí, que eu nem sei qual é a religião deles, se eles são católicos, espírita, evangélico, eu não sei. Eles não falaram nada. Se são ateus, eu não sei. Mas eles estão entendendo de Bíblia muito mais que você, filho. Muito mais do que você e muitos evangélicos aqui no Brasil, tá? Agora vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Luciana, aí pelo superchat, querida. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Um abraço.
Ó, vamos lá. Vamos ouvir agora o que o pessoal da Rede TV falou. Depois eu tirei chapéu aqui da minha cabeça, que é um negócio complicado. Vamos ouvir agora. Lembra, pessoal, ó, eu vou colocar o que o pessoal da Rede TV falou agora. Aí, aqui, o meu áudio, ele tem um delay. Um delay, o que é? Um atraso, tá? Por isso que eu fico em silêncio aqui ainda ouvindo, porque eu ainda tô ouvindo, tá bom? Então você aguenta aí um pouquinho que dá certo. Vai dar certo, vamos lá. Rede TV, vamos lá. Pastor. É, muito séria mesmo. Muito viu, sério isso que o senhor está falando. Quer dizer, viu? Primeiro que falou que já viu gente morrer por entregar alguém que esteja fazendo algo errado. Foi o que eu entendi, pastor. Se eu estiver errado, inclusive o programa está aberto aqui para até falar com a gente. Mas pelo que eu entendi se o pastor está roubando, saia da igreja, ou seja, não entrega o cara. Mas se você não entrega quem está fazendo coisa errada, se você não vai atrás, você está participando disso, né? Ou não? Colaborando com isso. Você está coagindo, né? Concorda com Você está isso. coagindo com E aí, isso. isso daí, pra mim, pareceu em tom de ameaça. Se eu estiver enganado, me corrija. Mas pareceu em tom de ameaça, né? Pois é. Tipo, já vi gente Morrer por causa disso, né, Thiago? Não, Rocha? e eu acho que assim, a gente tá falando só de pastor, padre, umbandista é de toda a religião. Se você vê alguma coisa errada, é a mesma coisa você participar de uma cena de crime, você viu lá, você viu tudinho que aconteceu. Aí você vai prestar um depoimento, você fala, não vou falar, porque senão eu posso morrer, porque eu vou entregar a verdade. Como assim, amigo? Exatamente. Eu respeito todas as religiões, não compactuo com o que o Silas Malafaia disse. Aliás, eu acho que se a gente vê algo errado, e se a gente puder colaborar, a gente tem que ir sim pra história. Não ficar coagindo porque com medo de morrer. Nós não fizemos, pode. o povo não foi às ruas fazer uma manifestação gigantesca contra tudo que acredita estar errado, corrupção, desvio de verba, políticos corruptos. Então por que a gente vai calar a boca para erros do dia a dia, né? É assim que começa a impunidade, né, Thiago? Porque se a gente não se manifestar, não adianta só se manifestar com político, falar político é corrupto. É fácil falar que todo político é corrupto, é muito fácil. Agora a gente tem que ver aonde está a corrupção. Se a corrupção está na igreja católica, a gente tem que manifestar contra a igreja católica. Independente da religião. Está na evangélica, vamos manifestar na evangélica. Se está errado, tem que falar, entendeu? Se está errado, você tem que falar. Não se sinta coagido. Você não pode coagir com isso, porque isso é crime e ele precisa ser falado. Agora, que moral tem um cara que vai falar de Deus e é bandido? Hein? Que moral tem? Porque se o cara tá roubando, ele é ladrão. Eu não tô falando que o Silas Malafaia é ladrão. Eu não tô falando que o pastor YZ... Não. Eu tô falando que se o pastor desvia da conduta, ele é ladrão sim e merece sofrer as penas da lei. Pô, se ele tá roubando, aquele dinheiro não é dele, cara. Aquele dinheiro não é dele. Então ele tem que usar aquele dinheiro em prol da obra. Ele tem que usar para a obra do Senhor. Ele tem que construir mais igreja, tem que dar aquele dinheiro para quem precisa, tem que fazer mais ministérios. Ué, eu acho que é isso que tem. O dinheiro da igreja é para isso que ele tem que ser usado. Agora, se for usar dinheiro para... tá desviando... Tem gente que fala assim, pastor não pode ganhar salário. Eu acho que tem que ganhar salário sim, porque ele está se dedicando àquela vida. Agora, poxa, agora desviar, roubar, meu amigo, muda. É outra história. Isso daí não está sendo pastor, não. Esse daí é um falso pastor, é um falso profeta. E isso em todo lugar, não é só como o Thiago falou, né? Não é só, a gente está falando de religião, mas não é só isso. Em qualquer instância, no trabalho, o seu colega de trabalho, o pessoal que trabalha em banco, enfim, qualquer instância... O cara tá fazendo coisa errada, tem que ser punido, né? E eu fiquei assustado, viu, pastor? Me deu medinho. Pessoal, parabéns aí. Eu não sei esse pessoal da Rede TV aí, em que é que eles crêem, em que é que eles descrêem, se eles são ateus, se eles são católicos, espírita, evangélico. Para mim isso aí nem vai nem vem, tá? Para mim não importa isso. Ó. Parabéns a esse pessoal da Rede TV aí por essa reportagem. Parabéns. Parabéns. Deixaram claro, concordo, em gênero, número... Você viu a lição de Bíblia? Você viu a lição de Bíblia que esses repórteres aí, esses apresentadores da Rede TV deram? O que eles falaram aí? É assim que começa a impunidade. Se nós deixar de denunciar, a impunidade começa assim. Ele falou, é fácil denunciar política, o que Silas Malafaia sabe fazer agora, né? Vai todo mundo para a rua fazer um movimento contra os políticos corruptos, é fácil isso. Mas a corrupção está em todo canto. Aí agora, Malafaia incentiva o povo e até vai para esses movimentos aí
anticorrupção na política e manda o povo se calar com corrupção dentro da igreja. Que negócio é esse? Hã? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha aí. Agora, a lição de Bíblia que esse pessoal aí da Rede TV deram, eu tô maravilhado, mesmo. Tô maravilhado. O que é que eles falaram aí? Dinheiro que entra na igreja ajuda o povo, ajuda as pessoas, abre mais congregações, faz a obra filantrópica, estende a mão, ajuda o necessitado das pessoas. Mas dizer que o pastor é ladrão, é corrupto, e a gente tem que se calar e só mudar de igreja, e até finalizou aí, né, que ficou com medinho, né? Ficou com medinho aí, o repórter, o apresentador falou aí. Então, meu irmão, tá? É uma vergonha a falta de entendimento de Bíblia do povo evangélico. Simplesmente uma vergonha. Se chega aí, é um enganador teológico, um enganador bíblico como Silas Malafaia, um deturpador bíblico como Silas Malafaia, chega e engana qualquer pessoa com a Bíblia na mão, falando essas coisas que ele falou. Agora, Silas Malafaia, agora realmente essa aqui me deu para mim ficar com a pulga atrás da orelha. Por que o senhor apoia os movimentos que vão nas ruas para protestar contra a corrupção no governo? O senhor apoia combate à corrupção na política? É o que o senhor mais faz aí agora, atualmente, de uns anos para cá. Mas dentro da igreja você manda se calar. Isso não é para dizer nada, só para as pessoas mudarem de igrejas. Não tem uma coisa errada? Eu acho que só essa fala aí dele já dava para chamar, despertar a atenção e do Ministério Público Federal, ou sei lá qual órgão competente, para fazer aquilo que a gente tem pedido, né? Uma investigação mais acurada dentro das grandes igrejas evangélicas desse país, tá? Dentro de todas elas. Quem não tem nada a temer não precisa se preocupar. Quem está fazendo tudo certinho não precisa se preocupar. Agora, o ministério o que não pode acontecer é deixar a coisa rolando do jeito que está. E ver crentes evangélicos tirando o chapéu para esse tipo de comportamento, para esse tipo de atitude. E isso é simplesmente lamentável. Lamentável, tá? Então, amados irmãos, nos preocupa realmente, porque você vê, os evangélicos que acreditam ser a igreja de Cristo, não é, mas pensam que são, e por isso acham que conhecem mais Bíblia do que todo mundo, né? Aí você vê o Silas Malafaia dizendo isso, com milhões de seguidores, com milhões de pessoas que baixam a cabeça e sim, senhor, porque ele está falando, que acreditam realmente que vem de Deus, dizendo algo totalmente fora da Escritura, totalmente antibíblico, tem nada a ver com Bíblia, com doutrina, com Escritura, que o Silas Malafaia falou. Foi totalmente distorcido, deturpado, claramente, claro, muito claro, apenas querendo manipular a manada que ele consegue manipular. Exaltou-se aí sobremaneira, zombando dos pastores e pregadores que não tem a fama que ele tem. Foi claro nisso, estava no vídeo aí. Zombou dos pastores e pregadores que não tem a fama que ele tem, que não são conhecidos, que não tem muitos seguidores. Zombou, escarneceu, chamou de meninos que nem começaram ainda, nem saíram das fraldas ainda. Aí por isso a gente tem que ficar calado. Agora é uma vergonha, Silas Malafaia, ver pastores, pregadores, como o senhor diz, que nem saíram das fraldas ainda, saber mais de doutrina bíblica do que o senhor. Porque o senhor, de fato, é mestre, né, em citar versículos bíblicos decorados. Citar versículos bíblicos decorados não significa que você, de fato, conhece a doutrina bíblica.
e eu fico vendo esses meninos que não saíram das fraldas ainda, conhecendo mais doutrina bíblica do que Silas Malafaia. Agora, como eu disse, Silas Malafaia é muito inteligente, meu irmão. Ele tem uma inteligência, sabe? Eu vou dizer que é acima da média. Uma inteligência sagaz, astuciosa, maliciosa, totalmente venenosa. Totalmente venenosa. E ele está falando isso no púlpito lá do ministério dele, mas ele não está falando preocupado em defender a igreja, não. Ele não está falando preocupado em, de fato, defender pastores de verdade, não. Ele não está falando isso, preocupado com isso. Ele está ali claramente defendendo bandidos que estão travestidos de pastores. Foi isso que ele deixou claro para nós. Porque pastor que rouba, que desvia dinheiro é bandido. E o Silas Malafaia isso não é para dizer nada, que é ungido de Deus, não pode tocar, sai da igreja e vai para outro canto, mas não diz nada, que já vi até gente morrer fazendo isso. Tá? Até gente morrer fazendo isso. Eu acho que está até demorando a minha morte, porque já está com 11 anos que eu falo sobre isso e denuncio esses picaretas, esses pastores, e não morri ainda. Né? Não morri ainda. Acho que está demorando a minha morte. Aí eu morro esse ano, ou daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Pregando isso, morreu porque tocou nos ungidos do Senhor. Está com 10 anos, meu irmão. 10 anos que eu prego contra isso. Tá? Aí na hora que eu morrer, sei lá, né? Eu estou sujeito a morrer qualquer hora. Pai, que eu morro amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Aí vão dizer o quê? Eles vão dizer o quê? Morreu porque tocou no ungido de Deus, né? Porque tocou. Se eu morrer daqui 20 anos pregando isso direto, quando eu morrer vão dizer a mesma coisa. Morreu porque tocou no ungido de Deus. Se eu morrer daqui 30 anos pregando isso, aí vai chegar alguém para dizer que eu morri porque toquei no ungido do Senhor. Aí misericórdia, né, meu irmão? Misericórdia. Tem muita gente entrando agora. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Né? As pessoas que estão entrando agora, que não entenderam aí o que é que está passando, vamos lá. Eu vou colocar aqui, sem interromper, eu não vou interromper. Vou colocar aqui os 3 vídeos na sequência, tá? Fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Eu digo, quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Uma meia dúzia de idiota, de imbecis travestido de crente, que essa gente não é crente. Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu. O que é que significa não toqueis nos meus ungidos? Porque hoje virou moda, né? Quando um pastor é corrupto, herege, falso profeta, e ele quer exercer suas heresias, ou pregar suas falsas doutrinas, sem que ninguém diga nada contra eles, ele fica ameaçando, né, os membros da congregação, os irmãos que estão ali, dizendo, não toque nos meus ungidos, né? Não toque nos meus ungidos, se referindo a ele, se referindo que ele é ungido de Deus, tá? E que ninguém pode dizer nada, porque senão vai estar tocando no ungido do Senhor e, consequentemente, vai sofrer uma represália da parte de Deus, por assim dizer. Então, o que significa não toqueis nos meus ungidos? Nós vamos ver aqui, queridos, que a máscara desses hereges vai cair, porque o texto que eles usam, tá? Presta atenção, para você entender, rapidinho. O texto que eles usam está em 1 Crônicas, capítulo 16, tá? Que foi um momento quando Davi tinha trazido a arca
né, a arca, e trouxeram a arca que estava distante de Israel durante muito tempo, e ali Davi ele começa a salmodiar o Senhor. E ali Davi diz, no verso 22 de 1 Crônicas 16, não toqueis nos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Quem são esses ungidos que Davi está se referindo? Era do verso 16 até o verso 22, ele vai dar o contexto. Ele está falando da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, tá? E dizendo que quando eles eram muito poucos, andando na terra, peregrinos de um lado para o outro, a terra de Canaã, que depois seriam deles, mas que ainda não era, ele diz que Deus repreendeu reis por causa desses seus ungidos. E esses ungidos que ele se refere são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e os demais filhos de Jacó. São a esses que Deus chama de ungidos nesse contexto. E quando nós vamos para o Novo Testamento, tá? Para tirar logo essa máscara de uma vez desses hereges, nós vemos lá em 1 João capítulo 2, no verso 20, João dizendo assim, vós tendes a unção do santo. João está se referindo a quem? A igreja a qual ele está escrevendo. No caso aqui, as igrejas da região da Ásia Menor. E obviamente se aplica a toda a igreja, porque a igreja sim é a ungida do Senhor, ou seja, a escolhida, a separada, a que recebeu a autoridade de Deus, porque o ungido, ele tem esse significado, tá? Que recebeu a autoridade de Deus, que foi separado por Deus e recebeu a autoridade. Então, João está se referindo à igreja da Ásia Menor, ou seja, a igreja como um todo. Ou seja, hoje você, independente se você é pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um obreiro, ou se você não tem nenhuma dessas funções na igreja, você é, como se chama, né? Uma ovelha do rebanho, e não exerce nenhum cargo dentro do ministério, você é tão ungida quanto qualquer pastor, você é tão ungida quanto qualquer um dos homens mais santos da história, quanto Samuel, quanto Jeremias, quanto o apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo. Você é tão ungido quanto eles, porque nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, e participamos dessa unção do Senhor. Então, queridos, nós somos os ungidos de Deus. Então, quando você ouvir alguém por aí, querido, não toque no ungido de Deus, não toque no ungido de Deus, pode ter certeza, meu irmão, que não, em muitos casos não passa de um malandro, querendo roubar, querendo desviar recursos, querendo explorar o povo, oprimir o povo, pregar heresia e colocar medo no povo. Então, não tenha medo, não tenha mais medo, querido. Você é ungido do Senhor. Quando eles disserem, não toqueis nos ungidos do Senhor, então quer dizer, ele está querendo dizer o quê? Que não, ele mesmo não deve tocar em você, porque você é ungido de Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Então, que Deus abençoe em Cristo e que você possa ser liberto das garras desses hereges, tá? Porque, na verdade, eles não são ungidos do Senhor em nada, porque, na verdade, não passam de hereges, servos de Satanás. Agora, você sim, meu irmão, você é ungido de Deus, tá? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. É isso, né, pessoal? Lamentável, 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 lamentável. Mas a gente já sabe como é que está a situação, então a gente vai aí seguindo avante, né, aí pela fé em nome de Cristo. Então, quero encerrar aqui essa live, tá? E tem muitos vídeos aqui no canal, onde a gente, né, o canal aqui é 2.000 vídeos quase já, e muitos vídeos onde a gente traz muita doutrina bíblica, ensinamento bíblico, inclusive desmascarando realmente que são os falsos profetas, né? Então essa foi só mais um aí do Silas Malafaia, que o povo precisa realmente ficar alerta. Paulo disse, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, que os dispenseiros de Deus devem ser vistos como servos de Deus de verdade, e pregando, expondo a verdade do evangelho, né? E infelizmente, né, que tem pessoas que corroboram com esse tipo de palavra do Silas Malafaia, e infelizmente, tá? E muitos pastores entendem da mesma forma do Silas Malafaia, porque eles, na verdade, não se colocam como ministros da Igreja de Cristo, mas como senhores do rebanho, como um empreendedor da fé.
Essa é a verdade. Pessoas fundando suas próprias igrejas para obterem lucros e mais lucros e mais lucros, né? E falta realmente uma fiscalização mais, como eu posso dizer, mais apertada, tá? Para com as igrejas. Nós teremos que vivemos num país livre e somos a favor de todo mundo expressar a sua fé, desde que não seja como a igreja evangélica está fazendo. Porque, a meu ver, como um servo de Cristo, né, que as pessoas chamam de pastor também, cristão, não me intitulo mais evangélico, mas cristão apenas, tá? Para a glória de Deus, me reúno toda semana, prego a palavra, ensino a palavra, evangelizamos, fazemos todo o trabalho, mas não seguimos o sistema evangélico, ok? Então, sou a favor de todos exercer sua fé, mas não como a maior parte da igreja evangélica está fazendo. Porque hoje eu vejo, é o único sistema católico, espírita e tantos outros sistemas religiosos que atuam, ramificações religiosas que atuam no Brasil, seitas orientais, as próprias seitas, né, e seitas que a gente chama, né, como Adventista, Testemunho de Jeová, Mormons e tantas outras, e também afro-brasileiras e tantas outras, né? Mas, a meu ver, o meu entendimento bíblico, a igreja evangélica, o sistema evangélico, quase na sua totalidade, é o único que tem explorado, quase, não todos, né? Tem igrejas evangélicas aí que trabalham com seriedade, mas quase na sua totalidade é um sistema onde exploram os seus membros, os seus fiéis, que trabalham para levar pessoas para lá, mas para dizer assim, né, psicológica e espiritualmente, extorquir essas pessoas, colocando uma teologia do medo, tá? E tomando aquilo que as pessoas têm, tá bom? Tirando aquilo que as pessoas têm, em nome de Deus, em nome da fé e com a Bíblia na mão, e com certeza, tá? A conta deles não vai ser paga aqui, ok? A conta deles vai ser paga no dia do Senhor. É lá que a conta vai ser paga. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ok? Então, vamos continuar aí pregando a palavra do Senhor, anunciando a palavra de Deus, fazendo a obra de Cristo como ela deve ser feita, sem se preocupar se você que está me ouvindo aí vai me elogiar ou me criticar, vai gostar do que eu falei ou deixar de gostar, ok? Nós criamos esse canal, não foi simplesmente para monetizar, repito, o canal é monetizado, graças a Deus. Deus tem dado uma provisão muito abençoada para a minha família, onde a gente tem conseguido resolver muita coisa pessoal da gente. Não estamos ricos ainda, né? Mas quem sabe, né, irmão? Deus abençoe, né, em nome de Jesus. Rico que eu digo material, né? Mas somos ricos sim, pela graça de Deus, mas não criei esse canal para monetizar, nem sabia dessa tal monetização, sempre trabalhei com dedicação durante anos no canal, tá? Mesmo sem saber da monetização. Depois, quando eu soube, ainda relutei, coloca, não coloca, bota, não bota, resolvemos colocar e Deus tem colocado a mão, tem abençoado, tá? Mas não foi criado para esse propósito, ok? Isso foi apenas uma consequência. E claro, né, que a gente ficou feliz com essa possibilidade. Agora, nós estamos aqui para falar o que tem que ser falado, para anunciar o que tem que ser anunciado. Se você vai gostar ou não, se você vai continuar inscrito ou vai desinscrever, se você vai querer assistir outros vídeos ou não, se você vai querer compartilhar ou não, querer dar like ou não, querer comentar ou não. É o nosso dever, o nosso trabalho, o nosso papel aqui, falar o que tem que ser falado, tá?